Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui na IPP TV, a sua TV missionária. E começa agora o seu programa Tudo Mais. Esse programa diário, matinal, de segunda a sexta, aqui na sua programação. Eu convido você que está chegando agora a continuar aqui com a gente, ou se você já está na programação, seja muito bem-vindo. Pode chegar, pode deixar um oi, a paz aqui, ó, para Fran Moraes está aqui, o Tori Safira também, que bom ter vocês. Pode deixar o seu oi, o seu recadinho aqui pra gente interagir durante essa manhã. E agora, nós temos um tema muito interessante. A nutricionista Tamra Mesquita, ela fala uma questão muito importante. Ela traz uma reflexão pra gente sobre dietas, né? Quando o assunto é emagrecer, qual é a dieta que nós devemos aderir? Qual que é a melhor dieta? São tantas que a gente escuta. Corta o carbo, não deixa o carbo, corta o verde, deixa o verde. São tantas coisas, né, que a gente fica assim, tá, qual que é a dieta feita pra mim? Como é que eu escolho uma dieta boa? E ela nos ajuda com essas dicas. Olá, você quer emagrecer? Eu sou Tamra Mesquita, nutricionista funcional, e nesse vídeo eu vou te contar qual a melhor dieta para emagrecer. Muita gente chega no meu consultório e fala: Nutri, eu quero emagrecer, qual a melhor dieta? Ou às vezes até me pergunta pelas redes sociais. E sabe qual é a resposta? A melhor dieta para emagrecer, ou simplesmente para ter um estilo de vida saudável, é aquela que você consegue colocar em prática. Isso mesmo. O que adianta você chegar no consultório, eu te entregar uma dieta, te enviar uma dieta e você não conseguir colocar em prática? Ela pode ser a melhor dieta do mundo, mas se você não consegue colocar em prática, se não for de acordo com a sua rotina, com as suas preferências alimentares, com o seu estilo de vida, ela não vai funcionar. É por isso que pegar a dieta da amiga, da colega, da vizinha, ela não vai funcionar para você. Porque cada pessoa funciona de uma forma, cada pessoa tem as suas demandas. E é justamente nisso que a nutricionista vai te ajudar. A colocar para você alimentos que vão suprir as suas necessidades, tanto físicas, mas também de acordo com o que você precisa aí no seu dia a dia, entender o seu estilo de vida para que você consiga alcançar o corpo que você deseja e a saúde que você merece. Existem várias estratégias. Existe a low carb, que tem redução de carboidrato, não quer dizer que é uma dieta zero carboidrato. A low carb, ela tem uma redução de carboidrato, um aumento aí da quantidade de gordura. Não quer dizer que ela é uma dieta também hiperproteica. O que seria hiperproteica? Com a quantidade aumentada de proteína. Porque muita gente fala, estou em estratégia, em dieta low carb, mas aí só come folha com carne e aumenta muito a quantidade de carne. Então, low carb não é isso e nem é zerar o carboidrato. Você colocar uma quantidade de carboidrato menor em relação à quantidade de gordura. É uma dieta indicada para as pessoas que têm diabetes, que têm dislipidemias, né? E ela vai auxiliar aí no tratamento também para perda de peso. É para todo mundo? Não. A gente precisa entender, a nutricionista precisa entender qual o seu perfil para ver se é uma dieta que vai se encaixar aí para o seu objetivo. A cetogênica, ela é diferente da low carb porque ela tem uma quantidade muito aumentada de gordura. E aí a base da cetogênica são gorduras boas, abacate, ovos, castanhas, queijo. Então a gente aumenta muito a quantidade de gordura e diminui muito a quantidade de carboidrato. A quantidade de carboidrato é mínima, é calculado até nos legumes. Então é uma dieta mais restritiva,
não dá para fazer por conta própria, né? Porque existe um cálculo feito para cada pessoa nessa estratégia alimentar. E não dá para começar simplesmente, vou começar uma cetogênica. A gente precisa o quê? De estratégia, a gente precisa evoluir as estratégias alimentares até chegar na cetogênica. Tudo é o quê? Perfil. Então não é porque a amiga emagreceu com a cetogênica que você também vai emagrecer com a cetogênica. Pode acontecer? Pode, mas isso precisa ser avaliado. Tem também a famosa dieta detox. Ela vai fazer milagre? Não vai. Ela vai estimular o corpo a fazer um processo que ele mesmo faz, que é o processo de detoxificação, de eliminar as toxinas. Então, tudo é o quê? Perfil. A gente precisa entender como você está e aonde você quer chegar. Não é simplesmente chegar, quer emagrecer, eu vou lá e te passo uma dieta para emagrecer. Tudo isso é analisado de acordo com o seu perfil. E aí, eu sempre falo para o paciente que a gente precisa evoluir, a gente precisa fazer um acompanhamento para entender a necessidade que ele precisa naquele momento. E com o tempo, tudo isso vai mudando. E aí, por que eu falo dessa questão da evolução? Que a gente precisa de estratégias. Pensando em quem quer emagrecer, a gente precisa de fazer várias estratégias num período, porque o corpo ele acostuma. Já aconteceu com você de começar uma dieta, emagrecer no início, e aí com o tempo você para de emagrecer ou emagrece só umas graminhas? É normal acontecer isso, porque o corpo ele acostuma com o tipo de nutriente que você está ofertando. Por isso é importante o acompanhamento, fazer várias estratégias para estimular o seu corpo a continuar emagrecendo. Eu sou Tâmara Mesquita e eu vou ajudar você a conquistar o corpo que deseja e a saúde que merece. Olha só, gente, quantas dicas boas, né? A Sirlene colocou aqui, ó, bom dia, eu emagreci 30 quilos, fiz uma pesquisa, né? Glorifico a Deus e hoje eu não quero mais comer diferente, mantenho a dieta, exames estão ótimos, graças a Deus. E é muito interessante isso, porque quando a gente realmente começa uma dieta é um estilo de vida, é um estilo de alimentação, né? Que você vai adotar ali para a sua vida. E que você tem ciência de que tudo aquilo que você está inserindo ali, ou que você está tirando, está te mantendo bem, está fazendo bem para a sua saúde, a ideia é que a gente mantenha, né? Se está fazendo bem, se está conseguindo resultado, é bom manter, mas é sempre bom ter o auxílio ali de um profissional da saúde, de um nutricionista, de um endócrino, alguém que acompanhe para ver se está tudo ok mesmo, porque às vezes a gente pega umas dietas na internet por conta, começa a fazer e aquilo não é para nós, não é para o nosso organismo, né? E aí o resultado às vezes pode ser o contrário. Então é importante a gente ter muito cuidado nessa hora, procurar um profissional para montar uma dieta ali para você permanecer igual a Sirlene aqui, que ela disse que ela continua na dieta dela. E também nós temos essas dicas que com certeza vêm para nos ajudar aí, nos orientar. E agora eu quero falar do nosso parceiro, Finger Móveis Planejados Morumbi. Você que está pensando, que está planejando, separou um dinheiro ali, ó, esse dinheiro é para a nossa mobília, vai ser para os nossos móveis, a nossa casa. Eu já venho há anos planejando isso e agora eu quero mudar o nosso ambiente. Mas eu quero investir também em uma empresa que eu sei que eu vou ficar feliz, que eu vou ficar satisfeito, que eu vou ter um bom resultado. E essa empresa que nós vamos apresentar hoje é a Finger Morumbi, gente. Eles são especialistas, profissionais, vão fazer tudo, gente, os móveis planejados do jeitinho que você gosta. E para você conhecer um pouquinho mais, eu convido você a assistir esse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar.
Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Pode entrar em contato. Site www.fingermorumbi.com.br, Instagram @fingermorumbi, WhatsApp 11 99018 7891. Pensou em imóveis planejados? Pensou em Finger Morumbi. E agora, o Tudo nas Redes está uma notícia muito legal, gente. Nicole Mann, guarda esse nome, hein? É a primeira mulher indígena a ir ao espaço. Ela faz parte da tripulação mais recente a embarcar rumo à Estação Espacial Internacional. E também está na lista de candidatas a primeira mulher a pisar na Lua. Gente, os astronautas têm que obedecer às regras rígidas, tipo com relação a bagagens e tudo mais. E ela está levando, na verdade, só uns artigos pessoais que simbolizam muito para ela a questão da cultura dela, que ela quer levar só isso lá para o espaço. 1,3 kg que é o limite, e é o que ela vai levar. Uma coisa para poder simbolizar a chegada dela lá, né? Por ser de uma tribo, né? Da cultura. Nicole Mann, de 45 anos, é um dos 4 astronautas da missão Cray 5, da NASA, Agência Espacial Americana, que foi lançada nesta quarta-feira da Flórida com destino à Estação Espacial Internacional. A expectativa é de que eles passem 6 meses a bordo da ISS, e Mann também pode alcançar outro grande feito pioneiro. Além de ser, né, ela uma das astronautas do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher, ela também vai levar a primeira pessoa negra até a Lua, em até 2026. Ela veio mesmo, ela está aí trazendo esse diferencial, tem sido esse destaque, tem sido uma das notícias dessa semana, e isso é muito, muito legal para a gente ver, né? E imagine só a alegria para ela, o feito, né? Ela veio se preparando, ela veio se destacando na turma, no preparo dela como astronauta. Então, assim, é muito legal. E agora, nós temos o nosso Perguntados de hoje. Perguntinha na tela. Essa tá muito fácil, né? Quem perseguiu Davi? Quem perseguiu Davi? Teve uma falhinha ali a mais, Faraó, Nabucodonosor ou Saul? Quem foi que perseguiu Davi, hein? Qual a opção? Faraó, Nabucodonosor ou Saul? Essa tá muito fácil, né? Mas a ideia é essa, é ser bem fácil mesmo para você interagir aqui com a gente, deixar sua mensagem, você não ficar com vergonha, ficar na dúvida. Então, participe, interaja, deixa aqui sua mensagem. Logo mais, nós iremos interagir, iremos conversar. Então, eu conto muito com a sua participação, hein? Esse é um tempo, hein, para você deixar aqui um oi. Tô sentindo falta da sua interação aqui, Deixa eu falar interação, Eu tô com a Aparecida da Silva, dando um oi, paz do Senhor Jesus Cristo. A Cleode Rocha, bom dia, Tainá, diretamente de Camacan, lá da Bahia, da Igreja Lua Ventura. O Washington Ferreira, programa abençoado, bom dia e Deus abençoe vocês. A Marisa Félix aqui dando um bom dia pra gente também. Deixa eu ver aqui na outra live que tem oi também. A Amália tá lá, bom dia, Tainá, que Deus, né, que você tenha uma ótima programação, que Deus abençoe, amém, minha querida. Financeiro Volcantion também tá aqui. Graça e paz, irmãos, tá pedindo oração por ele, né, e por todos da família dele, né, pelos familiares. Então, muito bom, vamos interagir, gente, deixa aqui seu recadinho. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. E sabe, hoje ainda aqui, nós vamos falar sobre um tema muito legal. Nós vamos falar que o pecado não nos define. E quem vai trazer essa reflexão, quem eu vou conversar, é o nosso querido reverendo Roster Guimarães. Então, fique ligadinho, acompanhe, porque vai ser daqui a pouquinho, a gente volta já.
Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da Sã Doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos, às 10 da noite. Sã Doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. A UPH é alegria. A UPH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação da UPH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. Toda sexta às 8 da noite, você tem um encontro marcado com as lições do programa Bem Casados. O reverendo Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam convidados e falam sobre a vontade de Deus no casamento. Horários alternativos às segundas às 8h30 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Estamos de volta e você também. Você também está aqui com a gente, ligadinho. Olha só, deixa eu ver aqui. A Delva está aqui participando. Minha internet cai muito. Tá caindo muito. Calma, Delva, segura aí. Eu sei como é que é essa questão de conexão. Não é fácil não, viu? Mas ela também já deixou um recadinho. Bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Mandou corações e flores pra gente. Obrigada, Delva. A Cleide já está participando aqui do nosso Perguntados de hoje, já deixou a resposta. Então, a Cleide e a Marisa, ela deixou aqui a resposta também. Então, interaja você também. Estou aguardando, hein? Estou de olho aqui, hein? Sabe quem está aqui?
Ele tá aqui, né? Luciano Neto tá aqui para dar um recadinho pra gente da Qualivinil Tintas. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Acesse o site agora mesmo e já entre em contato com eles. qualivinil.com.br. Gente, fica essa dica aí para vocês. E agora nós vamos ver um trecho do quadro do programa que já foi ao ar, que é direto ao ponto, que era o reverendo Nilson e o reverendo Leonardo Campanha. E o tema de hoje é racismo. Assista aí um trechinho. Então, assim, não faz muito sentido, pensando história, dentro da complexidade que a história exige, falar que um povo deve a outro alguma coisa, quando até aquele momento aquilo era absolutamente comum. Agora, eu não estou dizendo, por exemplo, que o processo de abolição brasileiro e do que se seguiu da abolição brasileira não tenha prejudicado os escravos libertos ou os negros de maneira geral no Brasil. Óbvio que prejudicou. Por quê? Porque, é claro, foi o último país a abolir a escravidão e também a abolição acontece num momento de tensão política muito forte, que era os republicanos estavam forçando a barra para derrubar a monarquia, e a monarquia estava nesse impasse, e aí acontece a abolição num período dessa guerra política entre republicanos e monarquistas. O que vai acontecer? A monarquia cai um ano e pouco depois e o golpe militar, cívico-militar da República, acaba por soterrar todo aquele ideal do pós-abolição que existia no Império. Então, é óbvio que a população, um contingente gigantesco da população negra vai para as periferias, vai ficar marginalizado, e assim permanece até hoje. Então, desse ponto de vista, existe um problema. E aí, tem um problema. Por quê? Porque o que poderia ser feito lá atrás não foi. Então, se falar assim, mas tem que ressarcir de algum modo. Mas de que modo hoje a gente vai ressarcir? Não tem como calcular isso. Como que você mensura? Existe o problema, existe. Que existe um problema, por exemplo, de marginalização do negro no Brasil. Existe um problema. A pobreza no Brasil tem cor. Então, quer dizer, a população negra é a mais pobre do Brasil ainda hoje. Muito por conta disso. Mas, e até mais por conta do que se seguiu a República do que da escravidão. Então, essa é uma coisa com a qual eu concordo com o professor Silva Almeida, por exemplo, porque ele afirma isso também, que a pobreza do negro no Brasil hoje, a desigualdade em relação ao negro no Brasil hoje, é mais culpa da República do que da própria escravidão. E o racismo que se seguiu é muito fruto disso, porque as ideias eugenistas, por exemplo, vão surgir bem no finalzinho do século XIX e no início do século XX. Nessa ideia de que tinha que branquear o Brasil, tinha que tirar o elemento negro da população brasileira, e aí isso vai marginalizando cada vez mais o negro. Aprofunda o racismo, aprofunda a discriminação, e torna o problema muito mais difícil de resolver. E nada foi feito de lá até agora, de 1889, até agora, para resolver essa situação, para mitigar essa situação. E aí os marxistas vão investir nessa ideia de justiça social, e eu, como alguém que acredita, por exemplo, nas ideias liberais, do ponto de vista econômico, vou dizer, não. O que precisa é de liberalismo, precisa de fomentar empreendedorismo, precisa deixar as pessoas prosperarem, e não esperar que o Estado resolva, porque o Estado não resolve nada. Então é isso. Quer assistir na íntegra esse bate-papo? É só você buscar lá no canal IPP Play
E aí você vai buscar Racismo Direto ao Ponto, Professor Paulo Cruz, episódio 6, IPPTV, no dia 24 de agosto de 2020. E aí lá você consegue acompanhar toda essa conversa, essa prosa boa que teve. Esse programa foi muito bom, né? Foi da primeira fase da IPPTV e a gente fica aí só na saudade, só indo lá revendo mesmo, assistindo. Mas agora chegou a hora da gente ficar com água na boca. Hoje é quinta-feira, hoje é dia do nosso quadro Cozinha Mais com Sara Mello e ela vai compartilhar com a gente uma receita deliciosa de broa de fubá. Então, prepare o papel e o lápis para você não perder nenhum detalhe dessa receita. Seja muito bem-vindo ao Cozinha Mais. E hoje eu vou ensinar uma receita muito especial que eu sempre faço na minha casa, seja para tomar um café ou para servir para os amigos. Hoje eu vou ensinar uma receita de broa de fubá com goiabada. Vamos começar derretendo a goiabada, que vai ser o nosso recheio. É só cortar a goiabada em cubinhos e acrescentar um pouco de água, levar ao fogo só até derreter. Após derreter a goiabada, é só reservar e esfriar. Em uma tigela, coloque o fubá, a farinha, o açúcar e o fermento e mexa bem. Adicione a manteiga, o ovo e misture bem. Em seguida, acrescente o leite aos poucos, misturando sem parar, até chegar no ponto necessário, que é quando a massa fica firme e ela não gruda nas mãos. Pegue um pouco da massa, faça uma bolinha na sua mão, coloque o recheio da goiabada e tente enrolar. Passe no açúcar cristal, que é para dar aquela crocância mais quando assar. Transfira para uma assadeira untada e enfarinhada com fubá ou simplesmente com papel manteiga. Coloque um pouco mais de goiabada por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 15 a 20 minutos.
depois é só se deliciar com essa maravilha. Crocante por fora e macia por dentro. Essa foi a receita de hoje, espero que você tenha gostado. Até semana que vem! Ficou com água na boca? Ai, eu fiquei. Eu fiquei, porque essa broa é uma delícia, essa broa de fubá, gente. Vocês não têm ideia como ela é gostosa, ela derrete na boca. Olha, eu já fazendo propaganda aqui, né? Ficou com vontade de fazer? Vamos colocar a receitinha na tela aí, ó. Você que tá em casa acompanhando, esse é o momento. Muita informação, né, para copiar rapidinho, igual eu falei, né? O que você pode fazer? Se você tiver com o celular, você pode printar a telinha do celular agora. E aí você já salva essa imagem aí, ou se estiver na tela da TV, tira uma foto rapidinho assim, ó. E depois você reescreve ela. Mas, ó, muito fácil, muito prática. Dá para você fazer em casa hoje mesmo. Se você tiver os ingredientes aí, já dá para você fazer. Vale muito a pena, fica essa dica aí para você, então. E eu quero aproveitar aqui, então, mandar um abraço para Kátia, para Lulu Menezes. Olha só o que ela escreveu. Bom dia a todos. Todos os dias ligada no Tudo Mais, menos presente aqui no chat. Alguns dias bem difíceis, mas Deus não perde o controle de nenhuma situação. E aí ela também já deixa a resposta. Lulu, querida, ó, Deus continue te abençoando muito, tá? E é isso, gente. Vamos colocar em oração os nossos queridos que estão aqui participando, nossos amigos online, né, que estão sempre com a gente aqui. E a Rosineide também. Bom dia, linda. Deus abençoe vocês. A Delva não tinha visto a pergunta, ela já colou aqui a resposta. A Cris Cake está aqui com a gente. A Kátia tinha deixado um coraçãozinho. A Aparecida Parra também. Bom dia, Tainá e toda a equipe. Ela quer que repita a pergunta. Eu vou repetir, ó, eu vou ler a pergunta agora e não vou dar resposta. Vou dar um tempinho para você, hein, Aparecida, ó. Quem perseguiu Davi? Tá fácil essa pergunta. Quem foi que perseguiu Davi? Então, ó, vou dar mais uns segundinhos aí para vocês responderem. Deixa eu ver aqui na outra live, ó. Olha só. A Elizabeth está aqui participando com a gente, mandando um bom dia diretamente de Santos. A Zenilda, oi São Paulo, Brasil. Zenilda, de onde você está nos assistindo? Deixa aqui seu comentário. E aí temos também a Wanda, que está aqui com a gente, o Wellington. Muito bom. Eu tô sentindo falta do Vilmar Hugo aqui, hein? Não respondeu ainda, não participou. Cadê Vilmar, hein? Deixa eu ver aqui, então. Vamos na resposta? Deixa eu ver quem participou. Peraí. Deixa eu pegar lá em cima, ó. A Marisa Félix, deixa eu ver, ela colocou que é a terceira opção, né? Então, ela colocou Saul. A Cleude também colocou Saul. A Delva, Saul também. A Kátia também. E a Aparecida também colocou Saul. Resposta na telinha. Saul, gente. E essa saga toda ali você consegue acompanhar. E o texto de referência bíblica é 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Lá você pode acompanhar na íntegra toda essa história. E você, né, já conhece essa história ali, só para você recapitular mesmo. Mas, ó, nós vamos para o intervalo agora e voltamos já já. E eu conto com a sua participação. Nós vamos falar sobre o pecado. E quem vai participar desse bate-papo que já está aqui é o nosso reverendo Roster Guimarães. Então eu conto com a sua participação. Interaja. E o intervalo é bem rapidinho, então não foge não, hein? Volta logo. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira,
quarta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, mzaca.com.br, e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha, na igreja vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1h, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8h, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem um culto Restaurados pela Palavra a partir das 8h.
E às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, Reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. E logo depois tem Vivendo o que Cremos, aplicando a teologia na nossa vida prática. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta e já com um convidado aqui, nosso querido reverendo, amigo, né? Rosters Guimarães. Deus abençoe, querida. Obrigada, pastor, por estar aqui, por ter dedicado esse tempinho para vir participar aqui com a gente. Um prazer. E parabéns pelo programa Tudo Mais, né? Tudo Mais. Que bênção. Bom dia para todos vocês. Ai, que coisa boa. Pastor, o tema de hoje é um tema diário, né? É uma luta constante diária, né? É verdade. A gente vê tantas pessoas, né, falando com relação ao pecado, né? Eu não consigo parar de fazer isso, ou eu não consigo parar de fazer aquilo. Toda vez que eu penso que eu mudei, aí alguma coisa vem e acontece. Todo mundo tem aquelas lástimas, aquele sofrimento, aquelas lutas diárias com o pecado. É verdade. E aí, pastor, vem sempre aquela questão na nossa vida, né, de alguns, assim, que é aquele aprisionamento, porque ele acha que o pecado é o que define aquela pessoa e ela não consegue, às vezes, ser liberta, né? Ela fala, eu não consigo, eu não posso, porque eu não consigo parar de fazer tal coisa, eu desisto, né? Vou nem tentar mais, né? Eu estou citando falas que eu já, de alguma forma, já ouvi. Muitas vezes, né? E eu imagino que o senhor... Inclusive de pessoas da igreja, né, Tainá? Exatamente. E aí vem aquela pergunta inicial. Você que está nos acompanhando aí, nós estamos falando sobre como, né, lidar com o pecado, né? O pecado não nos define. E o nosso querido convidado, Rosters Guimarães, da Igreja Presbiteriana da Unida, está aqui com a gente, participando nesse bate-papo, para nos ajudar a entender um pouco mais esse tema e também tranquilizar o coração, né, pastor? É verdade, né? É bom começar pelo começo, né, Tainá? Quando você comentou comigo esse assunto, eu pensei em trazer uma resposta muito interessante, porque na Igreja Presbiteriana nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Exatamente. Só ela é inspirada, infalível e inerrante. Mas nós também temos os nossos símbolos de fé, que são a nossa confissão, os nossos catecismos, que não são inspirados, nem infalíveis, nem inerrantes, mas nós acreditamos que são a melhor explicação das Sagradas Escrituras. E pensando nesse sentido, eu trouxe aqui o Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana. Ele tem uma pergunta 24 que diz assim, olha, o que é o pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. E aí ele tem uma outra pergunta que diz assim, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. O que significa isso, Tainá? Nós somos pecadores. E por que nós somos pecadores? Porque o nosso primeiro pai pecou, Adão. Quando Deus cria Adão, Deus o coloca como indivíduo no jardim do Éden, mas ele não somente é um indivíduo ali, ele é um representante de um pacto que Deus fez com toda a humanidade. A teologia sistemática chama esse pacto de obras. O que significa isso? Deus criou Adão bom. E Adão tinha a possibilidade de não pecar. Ele não foi criado com uma natureza pecaminosa.
mas Deus o criou com a possibilidade de pecar. E se ele pecasse, ele seria o representante de todos os seus descendentes. E por essa causa, ele, quando peca, ele representa a todos nós, seus filhos. É como quando o presidente da República toma uma decisão ou faz um acordo do Brasil com outra nação, ele assinou o acordo. Mas quem é responsável para cumprir o acordo somos todos nós, os brasileiros. Porque ele é o presidente da federação. A federação é a aliança do pacto entre os estados. Então, Adão era o presidente da nossa federação. E quando ele peca, ele está representando a todos nós. Consequentemente, todos nós recebemos a pena do pecado de Adão, o salário do pecado é a morte, mas também a sua corrupção foi transmitida a todos nós, seus descendentes. E a teologia chama isso de pecado original. As pessoas pensam que pecado original é o primeiro pecado lá atrás, mas não é. O pecado original é a natureza pecaminosa que nós já nascemos com ela, que é fruto do pecado do nosso primeiro pai. Consequentemente, nascendo pecadores, nós não temos em nós mesmos a capacidade de, por nós mesmos, realizar qualquer bem espiritual. Nós precisamos de um Salvador. Muito interessante. Eu amei a explicação. Eu acho que agora acho que se fez claro para todo mundo que está nos acompanhando. Amei. E aí, quando a gente entende que o pecado original está aqui em nós, como é que fica essa batalha, né? Quando a pessoa quer lutar ali com o pecado, né? É uma batalha... É uma luta muito violenta. Luta violenta. Há uma expressão, Tainá, de Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da igreja. Ele fala sobre os distintos estados do homem. Ele diz que antes da queda, o estado do homem era... Ele define uma palavra latina, eu vou falar em português. Era posso não pecar. Ou seja, ele podia não pecar, mas pecou. Depois que o homem caiu em pecado, ele nasce morto nos seus delitos e pecados, e a frase que define o homem sem Cristo é: não posso deixar de pecar. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus, a Bíblia diz lá, por exemplo, em Romanos, que agora nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Portanto, nós que já cremos em Cristo, podemos considerarmos-nos como mortos ao pecado e vivos para Deus. Então, agora o nosso estado é: posso não pecar. O primeiro estado de Adão era posso pecar, o segundo era não posso deixar de pecar, e o nosso estado agora é posso não pecar. O que acontece? O pecado agora, na sua vida, na minha vida, ele já não é mais a regra. Ainda está dentro de nós a natureza pecaminosa. E nós temos que lutar com ela todos os dias. Mas quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos selou. E agora habita em nós, então, a natureza do Espírito. Então, o que cabe a nós fazer? Alimentar essa natureza do Espírito. Se nós temos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, temos uma séria vida de oração, estudamos a palavra, frequentamos os cultos, ouvimos mensagens bíblicas, participamos da Santa Ceia, temos relacionamento com o povo de Deus, nossa vida espiritual vai ser fortalecida. E o pecado, então, na nossa vida, ele deixa de ser regra, depois que cremos em Cristo, ele se torna acidente. Na vida do crente, o pecado é acidente. Depois, quando nós formos para a glória, o Senhor vai tirar a natureza pecaminosa de nós. Nós vamos ser pecadores glorificados. Então, o nosso estado, Agostinho disse, vai ser: não posso mais pecar. Então, o primeiro estado do homem era posso pecar. Depois que ele caiu, era não posso deixar de pecar. Depois que nós cremos em Cristo, agora posso não pecar. E no final de tudo vai ser: eu não posso mais pecar. Louvado seja Deus, né? Anelamos todos por esse dia. Dá vontade de chorar de alegria, né? Quando a gente vai vendo e fala: gente, é ali, é esse estágio que a gente quer chegar, é nessa fase, né? É isso aí. Que coisa boa. E o que é mais lindo ainda, quando a gente vai para as Escrituras, é isso sendo dito desde lá de Gênesis, essa promessa, né? É verdade. A Escritura vem, a maior beleza do Evangelho, pastor. Isso é tão maravilhoso, como você disse, quando os nossos primeiros pais caem lá em Gênesis capítulo 3,
o Senhor vem visitá-los. E agora, como eles caíram em pecado, eles se dão conta que estão nus. E estão cobertos com folhas de plantas. Então o Senhor vai e sacrifica um animal e o cobre Adão e cobre Eva com a roupa daquele animal. E o sacrifício daquele animal já simboliza o sacrifício de Cristo na cruz. E quando Deus confronta a mulher, ele disse, a mulher, a serpente, o homem, ele diz à serpente que ela morderá o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. E Cristo, quando morre na cruz do Calvário, esmaga a cabeça do diabo, porque agora o diabo já não tem mais o poder de reter-nos debaixo de escravidão. Nós que estamos em Cristo Jesus somos livres, nós pertencemos àquele que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Então a Bíblia já prega o Evangelho lá no começo, e durante a Bíblia inteira a gente vê essa mensagem maravilhosa do amor de Deus para conosco. É muito bonito. E aí, existe um processo, né, até esse entendimento, porque muitas vezes eu vejo que por mais que escute, por mais que a pessoa ela tenha o seu discipulado ali, o discipulado eu acho que é fundamental nesse processo, com certeza. Né? Mas assim, por mais que você tente às vezes falar com alguma pessoa, está ali no aconselhamento, existe ainda algumas que ainda são, às vezes, sofrem com o pecado, né? Elas ainda parece que não entendem essa liberdade, né? Essa libertação, né, em Cristo, né? É verdade, Tainá. Eu acredito que até entendem, mas todos nós temos nossas tentações e nossas debilidades. Todo ser humano pode vir a pecar, mesmo aquele que já tem Cristo Jesus. Mas existem algumas tentações que são mais fortes para uns e outras tentações que são mais fortes para outros. Eu acho que é extremamente importante que a pessoa se conheça, que ela saiba o que é difícil para a vida dela. E ela não deve, então, se colocar em ocasião para cometer o pecado que para ela é mais difícil. Então, ela não deve ficar exposta à tentação. Porque, como a Bíblia diz, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. A natureza pecaminosa é fraca. Então, o que nós precisamos fazer? Como já bem dissemos, nos alimentarmos espiritualmente e lançarmos mão das promessas de Deus. Eu gosto muito de, quando prego para os jovens, contar sobre a história de José. A história de José é muito bonita. Ele era o filho preferido do pai dele, algo muito complicado. O pai tinha 2 mulheres. O pai deu uma roupa de príncipe para ele, os irmãos vestiam roupa comum, ficaram com ciúme dele. Quando tiveram a oportunidade, o venderam para o Egito. Depois de vendê-lo para o Egito, ele foi comprado e se tornou escravo na casa de Potifar. Deus o abençoou, ele prosperou, se tornou gerente de todas as empresas que Potifar tinha. E a mulher de Potifar se apaixonou por ele. E Potifar não estava, muitas vezes, em casa, porque ele era o general do exército. E aquela mulher começou a tentar seduzir José, e José não abria espaço para ela. Dizia, eu não posso cometer tamanho pecado contra Deus e contra o meu Senhor. Mas houve um dia em que ele ficou sozinho na casa com aquela mulher. E ela o agarrou pelas vestes, o Egito era muito quente, as vestes eram leves, e José não parou para conversar com o pecado. José correu. E pensando nessa possibilidade, ele correu, saiu numa situação vexatória, porque deixou suas roupas na mão daquela mulher. Mas pensando no que aconteceu com José, 1 Coríntios 10:13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída de sorte que a possais suportar. Então a Bíblia diz que a tentação é humana, o Senhor já nos prometeu. O Senhor diz que a tentação não é além das nossas forças. Ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer assim, o diabo me obrigou a pecar. Não, o diabo não nos obriga a pecar, ele não tem esse poder. Ele conhece as nossas debilidades e ele nos tenta nas nossas debilidades. Mas quando nós caímos porque queremos. E Deus diz que ele promete nos dar o livramento, de sorte que possamos suportar a tentação. Então Deus é bom, ele nos dá o livramento. Quando você coloca na sua memória, no seu coração, as promessas maravilhosas da palavra de Deus, então quando a tentação vier, você sai correndo. Você não para conversar. Assim, você vai conseguir vencer a tentação para a honra e para a glória do nome de Jesus.
Pastor, você falou uma coisa muito interessante. Você não para conversar com a tentação, né? Com o inimigo. É uma coisa assim que tem que estar muito clara. Voltando lá no começo, eu sei que tudo... Gente, Adão e Eva, vamos voltar lá rapidinho, mas só uma observação, né? Quando acontece o pecado, muitos simbolizam que foi a mordida na fruta, ali no fruto, né? Que aconteceu. Mas eu acredito, eu vi alguns estudos, né? Que eu achei interessante a gente voltar que o pecado começou quando ela passou a ouvir a serpente, né? Foi isso mesmo. Foi antes da ação. Mesmo. Ela resolveu dar ouvidos à voz do diabo. Ela olhou para o fruto, viu que o fruto era agradável de se comer e cobiçou o fruto. Mas Satanás é muito esperto. Ele chega tergiversando com Eva. Se você lembra do texto, ele não fala para ela assim, Deus é mau, não deixa vocês comer dessa fruta. Ele fala assim, é certo que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? O que ele começa dizendo? Que Deus é mau, que Deus não se preocupa com as expectativas dela. E ela disse, de jeito nenhum, nós podemos comer de todas, nós só não podemos comer, nem tocar, nem olhar para essa que está no meio do jardim. Mas o texto não falou que não podia olhar. Então ela já foi envenenada quando ela coloca um peso maior sobre o mandamento do que Deus colocou. Deus falou que não podia comer, não falou que não podia olhar. E aí então ela já caiu na conversa de Satanás, porque ela já está colocando um peso maior do que Deus colocou. Então Deus já está parecendo mal para ela. E aí ela diz, porque no dia em que dela comemos, certamente morreremos. E aí o diabo diz, é certo que não morrereis. E aí, o que acontece é que Deus não quer que você seja como ele. Então Satanás pinta um quadro dizendo, Deus não te ama, Deus não se preocupa com você. E veja bem que essa mesma tentação, Satanás usou contra Jesus. Jesus tinha sido ungido pelo Espírito Santo, fez o seu ministério no poder do Espírito Santo, foi para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, e Jesus é o segundo Adão, porque Adão, no jardim, não resistiu à tentação. Jesus, o segundo Adão, que representa todos nós, seu povo, como o presidente representa, ele foi para o deserto. Adão caiu em tentação no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto. E aí Satanás vira para Jesus quando ele está 40 dias e 40 noites sem comer, e ele tem fome na sua humanidade. E Satanás diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 40 dias antes, Deus tinha dito publicamente, esse é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Mas veja bem que a estratégia de Satanás é a mesma. Deus não se preocupa com você. Deus não se preocupa com as suas necessidades. Se você não se virar, Deus não vai cuidar de você. E aí a pessoa começa acreditando nessa mentira do diabo. Você tem toda a razão. Nós não podemos dar ouvidos às mentiras do diabo. Satanás é o pai da mentira. É por isso que nós não queremos nada com a mentira. Glória a Deus, gente. Amém. Quando a gente tem... E é isso, né? E o Evangelho, ele é essa resposta, ele é essa afirmação constante que Cristo, né, a ação maior de Deus, né, para vencer tudo isso, é Cristo na nossa vida, né? É isso aí, Tainá. Nessa ação redentora. É isso aí. Como nós estávamos conversando sobre pacto, Deus fez o pacto de obras com Adão e Adão falhou. Então Deus faz um pacto com Jesus e conosco, que é o pacto da graça, no qual ele promete nos redimir dos nossos pecados. E ele promete, então, mandar um segundo representante para nos representar nesse pacto com Deus. É por isso que Jesus Cristo é Deus e homem. Porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar os nossos pecados, porque nós ofendemos o Deus eterno, e nenhum de nós poderia pagar nem os seus próprios pecados. Mas porque foi o homem quem pecou, e tinha que ser um representante do homem, então Deus, na segunda pessoa da Trindade, tem que tornar-se homem. É por isso que Jesus nasce no ventre de Maria, como fruto do agir do Espírito Santo, e ele não tem pecado algum. E ele precisa obedecer perfeitamente à lei para conquistar a nossa salvação. E ele não teve pecado algum e deu sua vida na cruz por nós. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus recebeu a ira de Deus, que eu merecia sofrer no inferno, que você merecia sofrer no inferno. Jesus pagou na cruz. Nunca alguém amou você como Jesus te ama.
Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Portanto, se você me ouve nessa manhã e quer ter o perdão de pecados, pastor, como eu posso ser salvo? Se você se arrepender da vida de pecado que tem levado e reconhecer que Deus te amou e deu a Jesus Cristo para pagar os teus pecados na cruz. Se você se arrepender e disser, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nele como meu único Senhor e Salvador, eu o aceito e o recebo no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador. Se você invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados, você é declarado justo no tribunal de Deus, é adotado como filho de Deus, tem vida eterna e o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ai, glória a Deus, pastor. Amém. Essa é a parte, assim, que eu acho tão linda. Quando você vê tantas histórias, a gente olha para a nossa vida, não é, nem vê a nossa, é o nosso testemunho mesmo, né? Quando a gente olha para a nossa vida hoje, e quanto mais perto ali que a gente vai seguindo a Deus, a gente vê a nossa feiura. É verdade. Mas mesmo assim, quando a gente olha para o passado e vê o que Deus já fez por nós, de onde Ele nos tirou. Aleluia. Né, e onde a gente está caminhando. E essa visão é tão gostosa, porque é assim que eu falo de ver a grandeza de Deus, porque eu não falo nem de estar uma vida, nem a questão de, não é prosperidade, não é nada, mas pode estar da forma mais simples que for. Você podia antes, né, a gente olha e fala, meu, mas tinha isso, tinha aquilo, mas a vida mais simples que tem hoje, ao lado de Deus, é uma vida de paz, de tranquilidade. E quando você entende que aquele peso que às vezes no seu travesseiro não te deixava descansar, era aquela luta constante que você tinha, que não te dava paz. E hoje você consegue, né, saber que é o Deus que te guarda, é Ele que te conduz, e você está na paz, não tem preço isso, né, pastor? Não tem... É maravilhoso, não é, Tainá? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo sobre a providência, ela disse que Deus deixou a natureza pecaminosa em nós ainda. Alguns perguntam, pastor, Deus não podia já ter tirado? Limpado tudo, já feito. Mas ele vai restaurar tudo no dia que Ele planejou. Uhum. E, não obstante, por que Deus ainda deixa a natureza pecaminosa dentro de nós? Para que nós não nos esqueçamos de quem nós somos. Para que nós não nos esqueçamos da nossa maldade. E para que nós nunca venhamos a pensar que a salvação veio por nossa causa. Uhum. A salvação é pela graça. Então nós ainda temos essa luta. E o que o cristão então deve fazer para viver em paz, como você disse? Porque a Bíblia, ela não se engana ao pensar que o cristão não vai pecar. Uhum. Ela sabe que nós vamos tropeçar. O que nós devemos fazer se tropeçarmos? 1 João 9 diz que você, cristão que me ouve, nós aqui que aqui estamos, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós que somos crentes tropeçamos, qual deve ser a primeira atitude? Devemos dobrar os nossos joelhos, reconhecer diante do Senhor que falhamos contra Ele. Senhor, pecamos contra Ti, e Ele promete nesse exato momento que nós nos arrependemos e confessamos, Ele perdoa os nossos pecados. Mas Ele não só perdoa os nossos pecados, Ele promete nos purificar de toda injustiça. Que bênção maravilhosa é saber que essa salvação não depende de nós, Tainá. Uhum. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, nós a perderíamos, não é verdade? Nem dá para pensar. Mas é uma salvação maravilhosa que o Senhor conquistou para nós, e Ele diz que das mãos dEle ninguém jamais pode nos arrebatar. Então nós nos regozijamos imensamente pelo privilégio que temos de estar na presença do Senhor Jesus. Quem sabe faz ao vivo. Entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Então assim, que bênção maravilhosa é saber que nós temos perdão ilimitado. Talvez alguém diga, então vamos cair em pecado. Né? Já que Paulo já previu isso em Romanos 6. Alguém diz, esses calvinistas estão errados, porque ele diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Então pode pecar até o final que eu já estou salvo. Mas esse não é o raciocínio do salvo. Não é. O salvo, ele sabe de onde ele foi tirado. Exatamente. E ele sabe como o pecado traz morte para a vida dele. Uhum. Então o salvo não vai querer viver pecando. Pelo contrário, ele já morreu para o pecado, Paulo diz em Romanos
6. Ele já enviuvou o pecado. Agora nós já morremos, ressuscitamos e agora somos casados com Jesus. Então, nós não precisamos mais cair em pecado. Nós temos um Senhor que nos ama e agora nós devemos viver para Ele todos os dias da nossa vida. E aí que tá, pastor, porque quando a gente ainda... Porque a gente peca, gente. É verdade. Não olha para o... Porque eu vejo as pessoas de fora, às vezes, falam assim, mas não é crente, né? A gente peca, gente. Nós somos seres humanos, o pastor já deixou isso... Acho que ficou tão claro, assim. Mas é isso que a gente tem que lidar, porque quando a gente peca, tem um sentimento diferente dentro da gente. Nós somos incomodados. É verdade. Nós sofremos. É isso aí. A Bíblia fala em 2 Coríntios que o Espírito Santo nos visita com a tristeza segundo Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E quando nós ofendemos a santidade de Deus, na hora o Espírito de Deus entristece o nosso coração. Se nós levamos a sério essa tristeza, o Senhor então produz arrependimento em nós e nos quebranta e restaura a nossa comunhão com Ele. Não obstante, ainda que o Espírito Santo entristeça, talvez há crentes mais endurecidos que podem continuar pecando. E aí a consciência deles vai cauterizando, a Bíblia diz, ela endurece. Então o que acontece, Tainá? Se essa pessoa é crente, Deus vai criar alguma situação para que ela se arrependa dos seus pecados. Ela pode enfrentar talvez um grande acidente. De repente ela recebe a notícia de que tem um câncer. Eu ouvi a história de um rapaz uma vez que não era de São Paulo, que era filho de membros da igreja, tinha feito a profissão de fé, mas escolheu viver uma vida de devassidão. E, de repente, Deus o visitou com um câncer. E ele tinha câncer e tinha AIDS, e quando ele estava morrendo no hospital, ele disse o seguinte: Deus colocou essa doença em mim para que eu me voltasse para o meu Jesus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Com os pais dele morrendo, ele disse: pai, mãe, fiquem tranquilos, eu vou para o céu. Essa doença foi um meio de me trazer de volta para a presença do nosso Senhor. Como nós não queremos que você adoeça, arrependa-se logo, em nome de Jesus. A ideia não é essa. A ideia não é essa. É verdade. Mas nós temos muitas histórias, né? A gente vê muitas situações... da pessoa mesmo reconhecer, né? Da pessoa mesmo falar. E é isso, a gente entender que essa tristeza que às vezes está em nós, não é algo que fala, eu tô triste, preciso de ajuda, e focar na tristeza como algo ruim, mas é ter a sensibilidade, orar para que Deus revele, né? É isso aí, é isso aí. E Tainá, eu acho que um tema muito importante desse assunto que vocês escolheram tratar nessa manhã é a questão da identidade. Porque isso é extremamente importante. Porque se eu sei quem eu sou em Cristo, então fica muito mais fácil vencer o pecado. O grande problema é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, dizia Calvino. E ele está certo. Então, por exemplo, há pessoas que elas só se sentem amadas e importantes se elas são reconhecidas pelos outros. Então elas vão fazer de tudo para serem reconhecidas pelos outros. E vão lançar mão de estratagemas pecaminosos para se sentirem amadas e importantes. Há outras pessoas que só se sentem seguras se elas tiverem muito dinheiro. E às vezes elas abrem mão de uma ética correta para ter muito dinheiro, porque a segurança dela está no dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Existem outras que se sentem felizes e amadas se elas sentem muito prazer. E elas abrem mão, então, da fidelidade a Deus para um prazer efêmero. Qual é o problema dessas pessoas? É que, ainda que elas tenham dito que creem em Cristo, mas elas não entenderam que o Evangelho é plantado lá no íntimo, lá no âmago. É lá no mais profundo do nosso ser. Naquele lugar que a Bíblia chama de coração, né? E para o Antigo Testamento eram as entranhas, era a sede da nossa personalidade. O que significa isso? Que lá no íntimo nós temos que entender que nós temos significado e somos amados, temos segurança, temos valor, porque Cristo nos amou. Então eu não vou ser importante ou valoroso se alguém, por exemplo, me aplaudir. Porque eu já fui comprado pelo sangue do eterno Filho de Deus.
Eu não preciso que alguém me trate bem para que eu me sinta amado. Eu custei o preço mais caro do universo. Eu já sou amado, infinitamente amado. Então, se alguém me maltratar, eu não vou fazer tudo para agradar aquela pessoa, beijar o chão que ela pisa. Porque Cristo me comprou com o sangue dele. Eu não preciso crer na mentira do diabo, que os prazeres deste mundo, da droga, da sexualidade exacerbada, vai me trazer verdadeira alegria, porque a minha maior alegria é a comunhão com Deus. E Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Cristo já ocupou o vazio do meu coração. Então, já que eu tenho Jesus, eu tenho a maior alegria, porque eu tenho comunhão com Deus eterno. Eu sou a pessoa mais amada da terra. E eu não preciso de nada para me definir ou me fazer mais feliz, porque Cristo é tudo em minha vida. Mas essa é uma mensagem que nós temos que pregar para nós todos os dias. Todos os dias nós temos que pregar o Evangelho para nós e dizer para nós mesmos que nós somos amados, que Cristo nos comprou com o sangue dele e que nós não nos pertencemos mais, nós somos dele. Se isso acontecer, certamente nós vamos ter muito mais facilidade para vencer essa luta com o pecado. Amém, pastor. Amém. Nossa, muito obrigada pela palavra. Tá todo mundo aqui colocando, né, amém, né, amém. O Lucas, o Marcelo, a Delva, na outra live também, todo mundo participando. Amém. É uma mensagem que fala muito aos nossos corações mesmo, assim, e é o que o senhor falou mesmo, a gente tem que pregar todos os dias isso pra gente. Isso tem que ser vivido, né, nossa comunhão com Deus, a nossa leitura diária, nas nossas orações. Por isso que essa chama é o que nos mantém aceso, que nos mantém essa lembrança constante. Né? É verdade, Tainá. Tem uma citação de Lutero. Lutero era um homem muito sensível para essa questão da batalha espiritual. E algumas vezes ele sentia a presença do diabo perto dele. Uma vez, quando ele estava traduzindo as escrituras, ele sentia que o diabo estava enchendo a paciência dele. Ele ficou tão irado que ele pegou o tinteiro e jogou na parede, como se fosse pegar no diabo. Mas ele dizia que toda vez que Satanás vinha tentá-lo, ou dizer para ele, você não é filho de Deus nada, olha como é que você atua. Ele dizia que ele respondia assim ao diabo, assim, sai para lá, Satanás, eu sou batizado. O que significa o batismo? Porque eu sou selado, eu tenho uma aliança com Deus, eu sou de Jesus, eu sou amado. Então toda vez que o diabo vier tentar nos dizer, você é um deprimido, você é um coitado, você tem que experimentar as coisas desse mundo para ser feliz, nós podemos responder, eu sou a pessoa mais amada da terra, porque Cristo me amou e deu sua vida na cruz para me salvar. Então, quando eu entendo que eu sou amado e que ninguém me tira das mãos do Senhor, eu vou viver mais feliz, mais leve, mais contente e vou ficar firme mesmo na tempestade, porque eu sei que o meu Senhor que me ama foi quem me colocou nessa situação que eu estou vivendo nesse momento. E tudo que Ele faz é o melhor para mim. Amém. Gente, Deus está no controle de tudo. Ó, coloca isso na cabeça, gente. Aleluia. Não pensa que, mas essa situação, acho que essa não, essa tá muito difícil, acho que uma pessoa falou, acho que ele piscou nessa hora. Não, gente, Deus está no controle de tudo. Amém, amém, amém. Pastor, eu quero agradecer muito mesmo a sua participação, por trazer essa palavra, como sempre, né? Amém. O senhor fala e a gente assim... ferramenta, né, usada pelo Senhor, assim, por Deus, assim, agradeço muito pela sua vida. Amém. Privilégio estar com você, Tainá, no programa. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. A gente pode orar, Tainá, para terminar? Podemos. Orar pelos ouvintes que estão conosco, até por aqueles que estão nos assistindo em casa. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa manhã e agradecemos pela grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós, os que cremos, sabemos que o Teu coração para conosco jamais vai mudar. O Senhor não nos amou pelo nosso desempenho, mas foi por causa do que Cristo fez. Que conscientes deste amor, Deus, nós nos arrependamos de nossos pecados. Que nós olhemos para Jesus, que nós sejamos cheios do Seu Espírito Santo, creiamos na Sua palavra e saibamos que o Senhor nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Abençoa a Tainá e a toda a sua audiência e a todos que trabalham aqui na IPP-TV. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor, mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, querida. Abençoando muito sua vida, o ministério, sua família linda. Obrigado, querida. E eu agradeço muito a sua participação também, que Deus continue abençoando muito a sua vida.
E até amanhã, se Deus quiser, né? Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.